Hey guys, Teacher Ana here do canal A Gramática Nem Sempre Explica. E se você gosta de aprender inglês de uma forma mais holística, considere se inscrever nesse canal e deixar um like também nesse vídeo, ok? Bom, a nossa videoaula de hoje vai ser uma extensão do último vídeo que nós postamos, que é intitulado Simple Present, Do and Does. Lá nós aprendemos alguns conceitos sobre o que é verbo auxiliar, sobre o que é uma yes or no question. E hoje nós vamos colocar uma lupinha a mais em cima desse vídeo para a gente poder ver um pouco mais com relação ao does, que ele é um pouco diferente do do. Então, como sempre, vamos aqui de tabelinha para a gente conseguir acompanhar e não perder nada. Bom, o verbo auxiliar hoje, que a gente está colocando uma lupa nele e magnifying it, é o does. Então vamos voltar. O does, ele é um verbo auxiliar. Para que serve um verbo auxiliar? Como já diz o nome, ele é um verbo que auxilia. Então, ele vai auxiliar alguém da própria categoria dele. Ele vai auxiliar um outro verbo, que nós chamamos de verbo principal. Tá, e que auxílio o verbo auxiliar dá ao verbo principal? Ele auxilia esse verbo principal a ser conjugado num determinado tempo verbal. Como a gente viu na aula passada, o does, ele é um dos verbos auxiliares do presente, que nós chamamos de simple present. Ele tem uma caixinha só com o nome dele, simple present. E como a gente está falando que ele é um deles, é porque tem um outro. No outro vídeo, nós vimos que tem o do e tem o does, sorry. E qual é a diferença? O grupo de sujeito que cada um deles vai trabalhar. O do só trabalha com I, you, we, they. Já o does, ele vai trabalhar com as terceiras pessoas do singular. Quem são as terceiras pessoas do singular? Esses três camaradinhas aqui. He, she, it. Beleza. Então, nós temos aqui o primeiro ponto. Quando é que nós vamos usar o does para nos ajudar a conjugar o verbo principal para o presente? Em duas ocasiões. A primeira, temos a question. Então, eu uso o does na pergunta. Eu tenho aqui dois tipos de pergunta. Eu tenho um WH question, que é o WH que a gente está usando aqui é o where, e tenho um yes or no question. Então, aqui, ó. Where does she live? Eu sei que essa pergunta, traduzida para o português, está no presente, onde ela mora. Porque eu sei que aqui é mora e não morou e não vai morar. Porque o does está aqui, muito bem. Então, no outro vídeo eu havia falado que é como se o does estivesse jogando um poderzinho mágico no verbo principal para conjugá-lo para o presente, certo? É isso mesmo. E aqui embaixo eu tenho uma outra pergunta, só que agora é um yes or no question, né? Porque a gente viu que yes or no question começa com verbo auxiliar. Does she live here? Ela mora aqui. Novamente, como eu sei que é mora, porque o does aqui está conjugando para mim esse verbo para a terceira pessoa para o presente, ok? Então aqui tranquilo, né? Então, lembrando que na pergunta, o does faz o trabalho de conjugar o verbo para a gente. Thank you so much, does. Um outro aspecto que o does irá nos ajudar a conjugar o verbo principal é na negative. Como ficaria aqui então? Olha a sentença negativa que eu coloquei aqui. No, she doesn't live here. Não, ela não mora aqui. Então, o does da negativa, e mais uma vez aqui eu tenho uma contraction, né? Does not, no contraction vira does. Vira doesn't, sorry. Então, aqui o does da negativa, do doesn't, está conjugando o live para mim. Então, também não tenho que me preocupar em fazer essa conjugação, porque o does está fazendo para mim. But, mas nem tudo é um mar de rosas.
ter um momento que nós teremos que conjugar o verbo, certo? E essa parte vai ser na afirmativa, affirmative. Numa affirmative sentence, eu não tenho does para me ajudar a fazer a conjugação desse verbo. Tudo que eu queria fazer aqui, geralmente eu falo para os meus alunos, é fazer isso aqui, ó. She does live in Rio de Janeiro, or Rio de Janeiro, the city where I'm from. Bom, mas infelizmente eu não posso, ok? Eu já usei o does para me ajudar a conjugar o verbo na pergunta. Já usei o does para me ajudar a conjugar o verbo na resposta negativa. Então, nada mais do que justo, na resposta afirmativa, nós fazermos essa conjugação, correto? Então, aqui, ó. Então, a gente observa que não é mais live. Tem um Szinho aqui agora. Virou lives. Esse sufixo aqui, por que que é um sufixo? Porque a minha palavra raiz é o live. O que eu adiciono antes é um prefixo, depois é um sufixo, ok? Então, o suffix s, ele é o sufixo que vai mostrar que esse live está conjugado para a terceira pessoa. She lives in Rio de Janeiro. Isso não acontece no do. No do, que é o I, you, we, you, they, o verbo normal, né, na nossa mente normal, já está conjugado para aquelas pessoas. But, na terceira pessoa do singular, eu preciso tomar esse cuidado, ok? No começo, é super difícil a gente se lembrar que tem que colocar essa conjugação. Mas, como a gente sempre conversa aqui, a prática leva à perfeição. No começo, trabalhe muitas sentenças usando o he, o she, o it no presente, para você poder pegar essa questão dessa conjugação. Agora, nós vamos aumentar o grau dessa lupa e vamos entender esses sufixos que nós usamos para mostrar que naquele verbo está a conjugação do does para a terceira pessoa. Vamos aqui trocar de lado então. Ó, nós temos aqui então, ó, nós colocamos o suffix s. Esse tracinho aqui significa que antes dele vem uma palavra, por isso que ele é um suffix, ok? Ele vem depois da palavra. Bom, na maioria dos verbos nós vamos usar o suffix s, ok? Então, live, lives, like, likes, stop, stops. Essa vai ser para a maioria dos verbos. Nós temos algumas exceções que nós vamos ver aqui. Nós podemos usar também o suffix es. Geralmente, nós vamos usar esse sufixo em quais casos? Vou explicar primeiro o mais difícil e depois ir para o que eu considero mais fácil, ok? Vou usar o sufix es quando os verbos terminarem em s, sh, ch, isso aqui é um ch, tá, gente? X, Z e botei um barra ou aqui. Então, quando eu tenho todos esses sufixos aqui, desculpa, quando o verbo termina com essas letrinhas aqui, ou dígrafos, né? Eu coloco S. Bom, mas eu não gosto muito de ficar gravando regrinha. Eu prefiro entender o porquê. Eu coloquei uma nota aqui, ó, escrita Unvoiced Sounds. Bom, quem está acompanhando aqui o canal já faz um tempinho, já sabe o conceito do que é o voiced sound e o unvoiced sound. Se você ainda não está familiarizado com essa nomenclatura, eu vou colocar no card aqui um videozinho para você assistir, volta lá, assista, para você entender o que a gente está falando aqui, tá? Então, vamos parar para pensar. Se o último fonema que eu escuto no verbo termina com um unvoiced sound, você concorda que esses são voiced sounds aqui, parece muito com S, soa muito com o som do S. Então, para eu acrescentar só um S no final, não dá muito para ouvir a conjugação da terceira pessoa, ok?
Vamos supor um exemplo aqui, ó. Kiss. Terminou com um som de unvoiced, e ele é um som que parece muito com S. Como eu vou adicionar o S aqui para eu perceber que tem a conjugação do does? Kiss. Então, esse S aqui ele vai representar que eu estou adicionando não só uma letra, mas um fonema também. Então, vai ficar kisses, kisses, ok? Então, por isso. Outro exemplo aqui, ó, o dígrafo SH. Quando termina com o dígrafo SH, wash, por exemplo, wash. Olha esse som sh, já é muito parecido com o som de S. Então, na hora que eu vou pronunciar essa palavra com a conjugação do does, né, wash, não fica foneticamente legal. Então, além do S, eu tenho que acrescentar mais um foneminha para eu conseguir ouvir essa conjugação. Wash, washes, washes. A mesma coisa com o CH, que é o. Quando termina com isso, fica muito parecido também com o som do watch. Então, para melhorar essa pronúncia, além de eu acrescentar o S, eu também acrescento mais um foneminha. Aqui não tem nenhum verbo que termina com t, mas eu vou falar agora. Por exemplo, desculpa aí, pessoal. Por exemplo, o verbo watch, que é wash, lavar. Watch, assistir, ok? W-W-A-T-C-H. Quando eu vou colocar esse verbo watch no plural, não, sorry, na conjugação da terceira pessoa, eu tenho que acrescentar além do S um fonema. Watches, ok? Então, tudo isso daqui, ó, quando você não ficar gravando regrinha, lembra, se o verbo, se o último fonema que eu escuto termina muito parecido com S, ele é o unvoiced sound, eu tenho que adicionar mais uma letrinha por causa do fonema, ok? Agora aqui é para gravar, né? Mas olha como é que facilitou, ficou só um. Quando o verbo termina em O, eu também vou adicionar o ES. A própria prova disso é o do you does. Porque o do you does, além deles serem verbos auxiliares, eles também são verbos principais. Isso às vezes confunde, né? Quando tem uma pergunta assim, ó. What do you do on the weekend? Aí fica confuso, que fala, nossa, tem dois Jews aqui, o que está acontecendo? São dois Jews, mas são Jews diferentes. Quando eu pergunto what do you, esse primeiro do, verbo auxiliar do presente que está conjugando o outro do para o presente. Ou quando eu pergunto assim, ó, what does she do? Does, verbo auxiliar, do, verbo principal, ok? Então, como exemplo aqui, eu coloquei o go, que também é um outro verbo que termina com o, quando ele fica conjugado para a terceira pessoa, goes, ok? Bom, agora, outro caso é o sufixo ies. Quando é que eu vou ter essa terminação com o sufixo ies? Quando o meu verbo termina em Y, letter Y, né? Tem um tracinho aqui porque é onde veio uma palavra. E antes desse Y, eu tenho uma consoante. Vamos ver aqui dois casos. Primeiro caso, o verbo cry. Obviamente, aqui terminou com a letter Y, letra Y. E antes dessa letra Y, eu tenho uma consonante, que é a letter R. Então, quando for conjugar esse verbo para a terceira pessoa, porque vai ficar I cry, you cry, we cry, they cry. Mas quando for he, she, it, fica cries. Aí eu corto o Y e substituo pela letra I. Ia falar I, que às vezes confunde a mente até da professora, de ficar às vezes trocando de inglês para português. Outro verbo aqui, como exemplo, try. Só troquei aqui o beginning sound. Try é tentar. Então, I try, you try, we try, they try.
But he, she, it tries. Terminou com Y, antes veio uma consoante, então vou cortar esse Y e adicionar a letra I no lugar dele. E colocar o S. Agora, você observa que isso só funciona se antes da letra Y, que é o Y, tiver uma consonant. Se for uma vogal, a regra não se aplica. Um exemplo aqui é o verbo play. Terminou com Y. But before, antes, eu tenho uma vowel, uma vogal, não uma consonant. Então, não vou cortar nada para adicionar nada, substituir nada. Eu simplesmente vou acrescentar a letter S. Bastante, né, pessoal? Mas essa foi a videoaula de hoje. Colocamos aqui uma lupinha e depois a lupinha acima da lupinha para a gente poder entender melhor como funciona a conjugação do simple present para a terceira pessoa. Bom, agora é com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e bons estudos!